Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e aqueles que estão em diferentes países, ministros e suas congregações, e também aqueles que estão em Quito, Equador. Lá, uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim e o ministro lá, Francisco Martínez, Dr. Francisco Martínez, e a congregação lá, Corporação, a Voz da Pedra Angular. E todos os ministros aí reunidos, e suas congregações também, lá em Quito, Equador. Que Deus os abençoe e os guarde, e que Deus hoje nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. Também estendo minhas condolências à família de Miguel Azocar, ministro em Venezuela, que partiu nesses dias, e também reitero minhas condolências à família do ministro Gomes, lá em Ciudad de Carmen, pela sua partida nestes dias. Que Deus console vossos corações pela partida dos seres queridos que foram morar com o Senhor nestes dias, neste novo ano 2017. Eles regressarão como testemunhas da ressurreição em corpos jovens de 18 a 21 anos, corpos glorificados em corpos imortais, e então poderão comer conosco, se os convidarmos, como Jesus, quando ressuscitou, comeu com os seus discípulos. Estamos esperando para lhes dar as boas-vindas entre nós. Quando os virmos, seremos transformados. Iremos, depois de uns 30 ou 40 dias, depois da ressurreição, em seguida iremos com o Senhor no arrebatamento da sua igreja à casa de nosso Pai Celestial, onde há uma reunião preparada para a investidura para o Senhor e sua igreja. Assim que algo grande está preparado no céu, esperando por nós. E vão vir e virão para estar conosco no tempo em que se estiver cumprindo a visão da carpa, onde se estará cumprindo a terceira etapa, onde Deus estará revelando o mistério do sétimo selo, que é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Porque o mistério do sétimo selo é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja.
Vamos ler em São Mateus, capítulo 17 e capítulo 16, também capítulo 16, versículos 27 ao 28 do capítulo 16 de São Mateus e do capítulo 17, de 1 ao 8, e capítulo 24, versículo 30 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 16, versículo 27 ao 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Continuamos no capítulo 17. Com o versículo 1 continuamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E em São Mateus 24, versículos 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esse é o tema de escola bíblica, do estudo bíblico de hoje, domingo, 26 de fevereiro de 2017, aqui e desde aqui de Cayey,
Porto Rico. Los ángeles Os trayendo la anjos revelación trazendo a revelação dos 7 selos. Eso fue mostrado Isso foi en las palabras mostrado de Cristo, donde dijo, nas palavras de Cristo, onde enviará disse sus ángeles con gran voz de trompeta que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntaria os seus desde un extremo del escolhidos cielo hasta desde uma extremidade dos céus até el otro. a outra. Fue también de lo que habló en el capítulo 16 Foi também do que falou no capítulo 16 sobre la venida a vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en gloria, em glória, viniendo vindo a su reino. ao seu reino. El misterio más grande de todos los misterios O maior mistério de todos os mistérios da Bíblia es é la venida del Señor a vinda do Senhor tiempo final. para Sea este lo que en el tempo final. cristianismo Ou seja, se conoce bajo el tema o que no cristianismo se conhece sob o tema de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Él vino 2000 años atrás Ele veio 2000 anos atrás como Cordeiro la obra de redención para realizar a obra de del redenção Calvario, na cruz do Calvário pagar el precio e de la pagar o redención preço con da su vida redenção derramando su sangre com sua vida derramando seu sangue na cruz do Calvário, com a qual es limpio de todo pecado, é limpo de todo pecado toda que se pessoa acerca a Cristo que se aproxima de Cristo e lhe lo pede recibe como perdão único, e o recebe como único e suficiente porque Salvador, Cristo en el cielo está porque Cristo no céu sumo sacerdote está como sumo diestra de sacerdote Dios, à destra de Deus, intercediendo por intercedendo todos aquellos que están escritos por en el todos cielo aqueles que estão escritos no céu, de la no vida livro da vida do Estos son los Cordeiro. que formarían la iglesia, Estes são aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, los Estes que são nacerían de nuevo, aqueles que nasceriam de novo, en el reino de Dios, aqueles que nasceriam no reino de primeramente en el Deus, campo espiritual, primeiramente no campo espiritual e depois en la resurrección de los muertos en fisicamente Cristo, na ressurreição dos mortos em en la Cristo transformación e de los que estén na vivos transformação en el tiempo dos que final. estiverem vivos no tempo final. Es que É que, así como hubo assim un Adán y como una Eva, houve um Adão e uma Eva, aquel programa sob divino aquele programa divino paraíso, do paraíso, en donde se decidiría onde se decidiria la reproducción, a reprodução, multiplicación del ser humano, multiplicação do ser humano, o ser humano la multiplicación escolheu a sexo, multiplicação y eso es lo que ha venido ocurriendo por sexo, e isso é o que veio generación en acontecendo generación, geração em lo geração, cual o es un qual método que es é um método vida que temporal, lo que é obtiene vida la persona, temporária, o que a pessoa obtém, obtiene un espíritu del mundo cuando e nace obtém la o espírito persona do mundo en esta quando a tierra, pessoa nasce nesta terra, en la nueva creación, na nova de la criação, cual da qual Cristo Cristo es el segundo Adán, y su é o iglesia segundo Adão, es e la sua segunda igreja Eva, é a segunda el Eva, nacimiento es el o espiritual primero, nascimento é espiritualmente primeiro, todos los que onde reciben a Cristo como Salvador, recebem, todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador,
na era que lhe corresponde viver, recebem a Cristo, são batizados em água em seu nome, e em seguida Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo e produz neles o novo nascimento. Já assim entram ao reino de Deus com vida eterna, ao ter nascido da água e do Espírito, como Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, versículos 1 ao 6 de São João: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus se entra a vida eterna nessa forma estabelecida pelo próprio Cristo e os apóstolos, através dos quais o Espírito Santo falou, ensinou e guiou como tinha que se realizar o programa de redenção para nascer no reino de Deus com vida e para a vida eterna. Já essa parte espiritual está chegando ao seu final, porque neste tempo se completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão redimidos os últimos que faltam, inscritos do céu no livro da vida do Cordeiro. E quando se completar o número, já se fecha a porta, como diz a parábola no capítulo 13 de São Lucas, quando o pai de família tiver se levantado e fechar a porta, quando fecha a porta, também em São Mateus, no capítulo 25, versículo 1 ao 13, a porta da dispensação da graça fica fechada e daí em diante, ninguém mais pode obter salvação como se obtinha durante as diferentes etapas da igreja, porque já terá terminado essa dispensação da graça e estará se abrindo a dispensação do reino, que será a dispensação na qual se estabelecerá literalmente o reino de Deus na terra, e o trono de Davi e reino de Davi será restaurado na terra com capital Jerusalém. Tudo isso é para o tempo do reino milenial de Deus sobre a terra, sob a monarquia de Davi, da casa de Davi, com um rei judeu, com um rei descendente do rei Davi. Ele será chamado o filho de Davi, o Davi, o amado. Estamos perto deste tempo em que Deus tratará novamente com Israel, o povo hebreu, neste tempo final. Isso começará muito em breve. Quando vocês virem os judeus buscando a vinda do Messias, lembrem, é que o tempo chegou. E
Este ano, 5777 5.777 do calendário judaico año muy é importante um ano muito importante, onde o estão esperando. cuando los veamos, Quando os virmos, ya sea en video, ele documental, seja em vídeo, documentário, o que for, muy inquietos os verão muito inquietos, buscando al Mesías judío. ao Messias judeu. Porque eles sabem esperando un rey, que, se estão esperando um rei, no un bebé. estão esperando ele já grande, não um bebê. Tem que ter nascido e estar em algum lugar, sem se revelar como rei. Porque eso corresponde Porque isso corresponde fiesta à de las festa trompetas, das cuando Dios trombetas, vuelve a obrar. onde Deus volta a atuar, a tratar com o povo hebreu. Tanto, Enquanto isso, estará la iglesia del Señor Jesucristo en medio del com a cristianismo. igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo. E De ahí daí surgirá el que se sentará en el trono, aquele que se sentará no trono de Davi. Assim como Moisés, quando nasceu, o faraó, o império egípcio, estava lançando crianças, meninos ao rio, aos crocodilos, porque sabiam que o libertador dos judeus nasceria nesse tempo. Mas vejam, Deus dirigiu tudo para que chegasse ao palácio, para que chegasse lá à corte egípcia e fosse criado pela filha de um faraó. Ou seja, que o escondeu no mesmo lugar de onde o estavam buscando, ele e todas as crianças, para matar. O motivo da morte de todas essas crianças foi que estavam buscando um deles, e como não sabiam qual era, matavam todas as crianças, para que não aparecesse o Messias, o ungido de Deus, para a liberação do povo hebreu lá no Egito. Lembrem que Messias significa ungido. O Messias significa o homem ungido. Ungido com o quê? Com o Espírito de Deus, através do qual Deus opera o seu programa correspondente a esse tempo. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E quando se usa o título de Filho do Homem, esse é o título de profeta. Por isso, como profeta, Jesus falava de si mesmo como o Filho do Homem, como o profeta de Deus, um profeta como Moisés, no qual
estava a plenitude de Deus manifestada, cumprindo el programa divino o programa para aquel divino tiempo. para aquele tempo. Para cumplir el programa divino, Para cumprir o Deus, programa divino, Deus, en el Espíritu Santo, em Espírito tenía que Santo, velarse en carne humana tinha que se velar em carne humana el programa divino para aquel cumprir tiempo. o programa divino por para isso, aquele tempo. Al E por estar isso, Dios velado en carne humana, ao Deus estar velado em carne humana, era em um profeta, el Hijo del Hombre, porque era o Filho do Homem. Por quê? Hijo del Hombre es un Filho do Homem é ungido um profeta con el Espíritu ungido Santo, com o y Espírito Cristo está ungido Santo. con el Espíritu Santo en toda E su Cristo estava ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. significa que O que significa que Cristo estaba em Jesus Cristo estava Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremías, Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque él estaba en él. porque estava nele o mesmo Espírito Santo que operou esses ministérios nessas outras pessoas. La porción que operó en cada uno de ellos. A porção que operou em cada um deles, depois, quando estava em toda a sua plenitude em Cristo, aí estavam todos os ministérios que tinham sido manifestados em outros homens, outros profetas. Por isso, Cuando hablaban de Jesús, quando falavam de Jesus, pensavam que era Elias. Moisés, Outros pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Jeremias, e assim por diante. Mas ungido con la plenitud de Dios. era o ungido com a plenitude de Deus. Era Ungido el Mesías, el príncipe, o ungido, o Messias príncipe, prometido para aquele tempo, de redención en la cruz. para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário Esa labor, e, comprar com este trabalho, al mundo comprar entero, por amor o a mundo los inteiro escogidos de Dios, por amor aos amor a escolhidos de Israel, Deus, y por amor a su Israel iglesia, e por amor à compró el sua mundo igreja, entero. comprou o mundo inteiro. Dice que en la parábola Disse que, na parábola, un hombre rico que um homem rico descubrió un tesoro que descobriu estaba perdido, um tesouro que estava perdido y de gozo vino e lo de compró alegria y lo escondió. veio e o comprou e escondeu. Ese tesoro perdido son los Este tesouro perdido 144.000 são os 144.000 hebreus que llamados en este tiempo final. serão chamados neste tempo final, que representam Tribus de Israel. Por lo as tanto, el 12 tesoro tribos de perdido son Israel. las Portanto, o tesouro 10 perdido, tribus del norte, corrijo, são as 10 tribos do norte, do reino do norte, son encabezadas são por la encabeçadas tribu de Efraín, pela tribo de Efraim, cual a qual encontramos tiene la bendición mayor, encontramos, tem a porque maior Efraín bênção, recibió la porque bendición Efraim de la recebeu primogenitura, que es a bênção da una primogenitura, bendición que é de doble uma bênção porción. de dupla porção. Sin las tribus del norte, Sem las as 10 tribos do ese norte, tesoro, as 10 tribos, este no tesouro, habrá restauración não del reino de Dios en la haverá tierra, restauração do reino de no Deus habrá restauración del na reino terra, de não David, haverá restauração do reino de Davi, un e não gobierno haverá um governo mundial gobernado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, governado pelo Rei dos Reis e Senhor de Senhores, o Filho de Davi, el ungido, o toda ungido, la plenitud para el día postrero, com toda a plenitude para o último dia, no qual se cumplirá se cumprirá cada correspondiente promessa a este tiempo correspondente final. a este tempo final.
eso será E isto será en el cumplimiento de la venida no del Hijo del cumprimento Hombre. da vinda do Filho do Homem com os seus En el anjos. monte de la transfiguración aparecieron con Jesús, No Monte da Transfiguração, apareceram com Jesus hablando con él, Moisés e Elias falando com ele. de su Falando ida com ele do quê? a Jerusalén. Da sua ida a Jerusalém. Elías es profeta para todas las Elias naciones. é profeta para todas as nações. E Moisés, profeta exclusivo para Israel. Por lo tanto, Portanto, esos son los ministerios estes são os ministérios Dios com os quais Deus para los escogidos, chamará e juntará os escolhidos, os 144.000 hebreus, de cada 12.000 de cada tribo. E aí estarão juntas las 12 tribus, juntas las 10 as tribus del 12 norte, tribos, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do las sul, 2 tribus del sur as encabezadas do sul, as 2 tribos do sul encabeçadas pela tribo de Judá. La pregunta es, A pergunta para los judíos é, en este tiempo, para os judeus neste tempo, o de los judíos para este tiempo, ou dos judeus para este tempo, e do cristianismo, ¿dónde onde tiene que estar o está? tem que estar El ou que se está sentará aquele que se sentará como hijo de David. no trono de Davi como filho de Davi? Está o tiene que estar Onde está ou tem que estar a manifestação hombre en la tierra, do Filho do Homem na terra, sus ángeles com os seus anjos, llamando y juntando sus escogidos chamando e juntando os seus del cielo hasta el escolhidos, otro. de uma extremidade dos céus até a outra. También serán Onde juntados, o habrán sido juntados, também serão juntados, los escogidos ou terão del sido juntados cristianismo, os escolhidos de la iglesia do del cristianismo, Señor Cristo, da Igreja do Senhor Jesus en el Cristo, libro de la vida del Cordero, que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, de la fundación desde antes da fundação do mundo. en el año No ano 1963, 1963, el 28 de febrero, em 28 de fevereiro, Arizona, em Tucson, Arizona, aparecieron apareceram ángeles al reverendo 7 William anjos ao reverendo William Branham, levantaron con él uno de los ángeles o levantaram que era com ele, um dos anjos, aquele que era diferente dos demais, con él y formó o parte levantou del com grupo ele e de los fez ángeles parte que do estaban grupo en esa dos anjos que estavam de nesta gloria. nuvem de glória. E El reverendo William Branham dice que o reverendo William Branham eran disse 7 que ángeles, pero uno de eram ellos era 7 diferente anjos, mas um deles era diferente dos demais. de las 7 de la iglesia, de los cuales el reverendo William Branham Os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja. E uno de ellos, um deles, porque él cuenta, está parado porque ele conta, mirando al oeste de frente, parado mirando, olhando ao oeste de frente, e os anjos vêm do oeste para o y él leste. dice que uno de los ángeles E ele era muy disse que diferente, um dos anjos era muito diferente dos demais. Era muito diferente. Não era los 7 ángeles de la iglesia, sino um dos 7 anjos da igreja, mas octavo ángel, um 8º anjo, entonces, al reverendo William Branham, en el lugar contando número então o reverendo William Branham, que era o número 7. 7. Ellos vienen del oeste hacia el Eles vêm do oeste para o leste. este, y el reverendo William Branham está E o reverendo William Branham mirando hacia el oeste, está viéndolos así, do leste, olhando para o oeste.
vendo-os Él assim dice, de era el que frente. tenía el séptimo sello. Ele disse, era aquele que tinha o sétimo selo. Ese ángel que era Esse diferente a los anjo demás. Y el que era séptimo sello, diferente ¿qué? dos demais. E o sétimo selo é o quê? Del A Señor. vinda do Senhor. Algún día, Algum la iglesia dia, del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo ese ángel, conhecerá y por esse consiguiente anjo conocerá e, consequentemente, conhecerá de la venida o del mistério Señor a su da iglesia. vinda do Senhor à sua igreja Y no luego, último dia. Israel E lo então Israel o reconocerá reconhecerá y dirá, e dirá: ¿por qué con un grupo del cristianismo? por que com o Que grupo así do es el programa de cristianismo? Dios. Porque assim é o programa de Deus. El programa de Dios O no lo programa hizo de hombre, Deus sino que lo hizo Dios. não o fez um homem, mas que o fez Por lo Deus. tanto, oramos a Dios, Portanto, oramos a Deus tengamos el privilegio que todos de ver tenhamos lo o que privilégio Branham vio. de ver o que o reverendo William Branham viu quando Vinieron los ángeles vieram os anjos a ele febrero 28 de em fevereiro 28 de 1963. y que E que permita Dios ver Deus nos permita ver al ángel ao anjo que era diferente a los demás. que era diferente aos demais e, Así, assim, recibir las bendiciones receber as bênçãos que ele tiene tem de parte de Dios da parte de Deus para o corpo místico de Cristo e, em seguida, para los judíos. os judeus. En esa manifestación Nele, se cumplirá nessa manifestação dele, se cumprirá a segunda parte de la venida del Hijo da del vinda do Filho do Homem para juzgar. para julgar como juiz. La primera parte A primeira parte se cumpriu en gracia en el reverendo William Branham em graça no reverendo William Branham. y en toda su plenitud. E em 2000 años toda a atrás, sua plenitude, 2000 anos atrás, se cumplió se cumpriu en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y antes de eso se E cumplía antes disso, se parcialmente cumpria parcialmente em uma porção em cada profeta que era enviado e era enviado por Dios por Deus a su pueblo. ao seu povo. Todo Tudo es en simplicidad, dice, é em simplicidade, disse o reverendo William Branham. Portanto, el evento más grande de la historia bíblica o maior evento da história bíblica corresponde a este tempo final y pronto va e a em ser breve revelado será revelado y traerá la fe e trará a fé a su iglesia para à ser sua igreja transformados para serem transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas del das Cordero bodas do Cordeiro y e conectará con los conectará judíos para Dios volver a tratar com os judeus con los judíos para Deus voltar a tratar com os judeus tiempo final. neste Pero tempo primero final. corresponde a la iglesia Mas primeiro corresponde à igreja conocerlo y tê-lo recibir e reconhecê-lo e receber la a revelación mensagem, a de ese revelação misterio, recibir la fe, desse mistério, para ser receber a fé, transformados con Cristo a la cena. para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este año es un año muy importante Este ano é um ano muito importante y también para o cristianismo para los judíos. e também para Por lo os tanto, judeus. estén preparados, Portanto, estejam preparados e, orando, acérquense más orando, a Dios. se aproximem mais de Queremos Deus. que todos reciban, Queremos que todos recebam as bênçãos todos de seamos Deus, preparados, que todos sejamos preparados ser transformados, para llevados con ser Cristo a la transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. cena. Los ángeles trayendo Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, en esta escuela bíblica de hoy domingo,
nesta escola bíblica de hoje, domingo, donde hemos de escola tenido bíblica, onde tivemos este curto estudo dos anjos viendo la revelación trazendo a de los revelação 7 sellos. dos 7 selos. En el bautismo se representa No batismo, la muerte, se la representa sepultura y la resurrección a morte, o sepultamento e a ressurreição do indivíduo com Cristo, estábamos en Cristo porque estávamos em Cristo eternamente, físicamente, nuestro cuerpo físico como fisicamente nosso corpo físico estava em nosso pai terreno, estaba en Abraham, como Levi estava em Abraão, estaba en los y lomos de Abraham. Dice la Biblia, estava dice nos lombos de Hebreos, Abraão. Diz a Bíblia, diz em Hebreus, São Paulo aos Hebreus disse, e en los lomos de assim nuestro Padre estávamos nos lombos de nosso pai terrenal, pero en lo terreno, espiritual, mas espiritualmente, bajo el nuevo agora, pacto, sob o novo en el pacto, cristianismo, no meio do cristianismo, en el o reino de Dios, nascimento no reino de Deus, primeiro, é donde tiene el espiritualmente, espíritu del cielo de Dios, onde obtém o Espírito do céu de Deus e la resurrección, recibirá a ressurreição un cuerpo nuevo, receberá eterno, inmortal, um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, cuerpo glorificado e jovem, que tiene Cristo, como o corpo glorificado que Cristo tem, Salvador, el cual está nosso tan joven Salvador, como cuando, que está tão jovem como quando se foi ao céu. o sea que una nueva creación Ou seja, que uma nova llevada a criação cabo, está se realizando Jesucristo, pelo segundo Adão, y la segunda Jesus Cristo, e a segunda Eva, de las diferentes através etapas. das diferentes etapas da igreja. Esa es la familia de Abraham. Essa é a família de simiente Abraão. Essa é semente de Abraão. Simiente de Abraham, Por isso, da semente de Abraão se levantará príncipe, o Messias príncipe que se sentará no trono de Davi. Um judeu se sentará en el trono de que se sentará no trono de Davi. Primeiro estará de la iglesia, no meio da igreja, viniendo por su iglesia. vindo pela sua igreja, Este es é que em seguida eles verão e dirão: este é aquele que nós estamos esperando. Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. Domingo próximo, E no próximo domingo e próxima sexta-feira, continuaremos con continuaremos com os estudos bíblicos, desde el lugar desde o lugar en donde yo esté, onde eu estiver, les transmitiré lhes transmitirei. siempre que viaje, les transmitiré Sempre que desde el lugar que esté. viaje, lhes transmitirei do lugar onde estiver, Y los domingos, às sextas-feiras e domingos. que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Les agradezco que oren mucho por mí, Lhes agradeço que orem muito por mim, porque este ano mucho trabajo. há muito trabalho. Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando la tarde Deus os abençoe, Deus lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.